Bem, gente, estamos aí para mais um Syncap, né? Especial de cocriação de mais um significativo blueprint Web3 gerativo para esse protocolo cybercultural, para o RE, que a gente vem fazendo com a dinâmica do sync global, né? Estamos hoje aí no nono sync de pareamento e o que antes eram basicamente três potenciais trilhas, né, que iriam se convergir em algum momento, se transformou numa só. Olha que interessante, né? Porque no início, quando houve um espelhamento, né, e pareamento com Brás por parte do Gustavo Gonçalves, do Floresta Social, e por parte do Pablo, do Sapo, e depois que veio, né, o Ágata, né, da Ecozona Autônoma, se imaginou, né, que haveriam basicamente três trilhas concomitantes acontecendo que em algum momento iriam, né, se espelhar, iriam parear, vamos botar assim, ia gerar uma pororoca entre elas. Acabou que a única que acabou tendo, de fato, consistência, né, por ter disciplina, por ter continuidade, foi a do espelhamento e pareamento entre o Braz, né, e o Thiago Rossi. Leia-se, né, também entre a Oca, a Terra Vira Local e a Natureza das Coisas. E está sendo ela, né, que está sendo o epicentro, vamos dizer assim, né, atrator para que as outras pessoas e projetos possam ter essa oportunidade de chegar junto, né? Na semana passada, antes da gente começar, eu fiz uma pergunta, tipo assim, se estivéssemos todos aqui numa uma grande jornada, né, numa trilha, e em dado momento a gente fizesse um pit stop, né, nessa trilha para fazer um descanso nessa jornada, o que cada um de vocês diria que vem aprendendo, né, nessa dinâmica até então? Foi muito interessante ver o feedback, né, o feedback, o compartilhamento que o Thiago Rossi compartilhou, bem como o próprio Braz e também o Ágota. Achei muito peculiar que você nota, né, na fala de cada um de vocês, né, o grau de aderência, o grau de profundidade, o grau de intimidade digamos, com a exploração em si. Fica nítido. Não sei se para vocês fica, vocês que já conseguem sentir, né, quem está com um grau de aderência maior ou menor, mas acho que isso é natural de desenvolver isso, né? Então, é uma questão até para a gente poder conversar daqui a pouquinho. E, e ao mesmo tempo, ficou aí no ar, basicamente, dois desafios, né? Um desafio que já vem, já que foi colocado há 2 para 3 cinco especiais, né, de exploração atrás, que era de fazer, de vocês três se encarem, né, no caso o Água, né, da Ecozona Autônoma, o Thiago Rossi, da Natureza das Coisas, junto com o Braz, da Oca Terra Viva Local, para entenderem como é que conseguem da, dar vida a uma dimensão transacional, né, da Oca, que opera no micro, né, com a Associação PA Quilombo, que opera no macro. Né. A gente fez essa exploração, foram conversadas que formas seriam essas, que tipo de formalização seria essa, o que deveria ser considerado nesse sentido. E isso ficou no ar, né? Isso aí ficou no ar, até onde eu me lembro direitinho. Né? E vocês ficaram de fato, fazer esse sync, né? Vocês darem essa sincada e fazer essa exploração. Então, eu diria que a nossa exploração hoje vai ser basicamente focada, vamos dizer assim, né? Focada para entender como foi, se vocês conseguiram fazer o registro dela, fizeram o registro, o que daí saiu, né? E, que outros desafios, né? Que outros desafios emergiram a partir disso, né? Ah, por quê? Porque o desejo é que a gente faça a mesma coisa junto com o Thiago, né? Ali com o macro do Thiago, que é a universidade. E uma novidade aí por parte do Braz, que a gente vai abrir um espaço hoje aqui para a gente entender que novidade é essa, para entender como é que essa dinâmica aqui vai começar com essa novidade. Mas, primeiramente, nós vamos estar falando, né, dessa, digamos, desse desafio, né?
de vocês se encarem, de vocês conseguirem entenderem como é que dá vida, né, a essa dimensão transacional da OCA, né, junto com a Associação Pela Quilombo e vice-versa, e vamos nessa. Então, preferi hoje, em função do nosso atrasozinho aqui, já fazer a abertura dos trabalhos antes, e agora, na sequência, já vou fazer o meu check-in. Estou chegando hoje, oscilando entre os 110 e 220. Está um dia bem peculiar, assim, porque eu estou alternando entre um momento assim que eu estou com um gás todo especial, daqui a pouco eu me sinto altamente é, contemplativo, né? Tipo assim, ao mesmo tempo proativo, ao mesmo tempo contemplativo, então eu tô alternando o meu humor dessa forma, está muito interessante. Fiquei muito satisfeito hoje cedo de ter conseguido finalizar, né, a originação básica do remapeamento básico White Hat do projeto Sebastianas, da Rô, a Monet. Tá sensacional. Fiquei muito satisfeito mesmo de ter conseguido finalizar com ela. É o primeiro momento, né, da dinâmica de remapeamento básico ou crítico, né, o White Hat. E isso sozinho me deu um gás, assim, foi bem legal, né? Bem legal mesmo. E eu vou aproveitar para dizer que agora para maio, tá, Thiago e Braz, nós vamos estar marcando a co-inicialização dos respectivos remapeamentos básicos White Hat, da natureza das coisas e da Oca Terra Verde Local. Vai ser agora para maio. Tá? Então vai dar tempo de vocês se ajustarem nas suas respectivas agendas, né? De encontrar um horário para a gente poder fazer essa exploração. Então é isso, galera. Faço dessas minhas palavras, né, tanto o meu check-in quanto a abertura dos trabalhos. Tá? E eu passo aí para o Thiago, que chegou comigo aqui, que aterrissou aqui comigo, junto comigo aqui. Fica à vontade aí, querido. Show de bola, Vini. Obrigado. Cara, eu chego hoje meio na turbulência aqui, mental, aqui, com um monte de coisa acontecendo, mas ao mesmo tempo trazendo novidades, falando que, né, a gente vai falar mais sobre isso depois, mas a gente fez o registro, eu acabei não compartilhando com você ainda, mas a gente gravou a nossa conversa de ontem com eu, o Brasil, na verdade, desculpa, o Brasil, eu e o Ágota, com alguns desdobramentos. E tô aí, um pouco ansioso pelo feriado, para poder ter um pouco mais de trabalho interno, que eu gosto nessa fase de trabalhos internos, reflexão e tudo mais, e também poder descansar um pouco mais. E é isso. Chego animado para ver o que a gente vai, para ver as novidades do Brás que pode com as nossas interfaces aqui. Então, vai lá, Brás. Muito bem, boa tarde, obrigado, Thiago. É, eu chego entusiasmado, eu chego também na vibe do Vini. Tem hora que eu estou num pique lá em cima, depois o negócio desce. É muito interessante essa oscilação. Eu acho que é em função de que muitas coisas fluíram nessas últimas horas, nessas últimas 24 horas. Eu tive a oportunidade de receber aqui ontem, foi embora hoje, o meu parceiro, que é o proprietário daqui do terreno, né? Veio fazer umas coisas que ele tinha que fazer aí, e aproveitei já, falei do que estava acontecendo, e ele ficou muito entusiasmado e está querendo chegar junto também. Colocou, inclusive, algumas possibilidades da participação dele, como dos trabalhos que virão aí pela frente. Então, assim, eu estou feliz também pela resposta de ontem é, do nosso pareamento, e peço desculpa tanto para o Agro quanto para o Thiago, porque eu atropelei todo mundo. Eu estava tão eufórico com a novidade que eu terminei atropelando, mas assim foi sem nenhuma intenção negativa. É que eu
infelizmente não contive e deixei a coisa rolar. Mas fico feliz em saber que as coisas estão fluindo e que o fluxo está positivo. E eu passo de volta a bola para o Vini. Pena aí que acho que o Thiago, né, o Ágata não conseguiu ficar com a gente. Aqui deve ter sido alguma questão de conexão, imagino eu. Então, ele certamente estaria aqui com a gente. Mas eu vou fazer só um parênteses que eu gosto de fazer, eventualmente, né, para dizer o seguinte: como eu acho que está todo mundo aqui ligado, um mais recente desdobramento, né, de todo o trabalho que vem sendo feito através da Greenpeace Brasil, diz respeito, né, a essa proposta do Regen Rio, né, que foi literalmente a primeira rodada de financiamento quadrático no Brasil com investimento direto do Bitcoin e da Celo. Tá? Isso nunca antes aconteceu aqui no Brasil, é a primeira vez. Mas isso também tem a ver, né, com um movimento maior que está acontecendo dentro do ecossistema de financiamento gerativo do Ethereum, que é uma coalizão, né, entre todos os regenerators, né, todos os regens, né, que é o pessoal da RefiDAO, junto com a Greenpeace Network, né, junto com a Bloom Network. Inclusive, a própria Agroflorestal faz parte dessa coalizão. Né? Eles deram o nome dessa coalizão de Regen Coordination, né? E eles estabeleceram um manifesto. O manifesto chama-se Ethereum Localismo. E esse manifesto, eles desejam que a partir do GG23 se transforme no movimento, é para dizer que o Ethereum, que é o segundo maior blockchain público do planeta, ele não precisa ele precisa ter relevância para as pessoas. Ele não pode estar simplesmente só atrelado à especulação do mercado de cripto, né? A Web 2.5 Degen. Né? Então, eles estão fazendo um movimento forte junto a quem faz stake, né, para o Ethereum. Não sei se vocês sabem, mas para fazer stake para o Ethereum é um dinheiro. Não é um dinheiro, não é um volume de recurso baixo, é um volume de recurso alto. Se não me engano, são 34,5 ou 37,5 Ethereums, que é muita coisa. E hoje você tem aí, em volume de stakers, né, você tem milhares de pessoas, dezenas de milhares que fazem stake do Ethereum, e você tem um valor aí um valor total preso, né, no Ethereum para dar a famosa segurança econômica de quase US$ 1 trilhão. Então é uma galera que está fazendo um movimento para desbloquear essa galera, para essa galera liberar uma parte, né, para poder fazer um trabalho que reposicione o Ethereum como uma coisa importante, significativa, né, na vida das pessoas no dia a dia, nos mais variados contextos de cidades e regiões. E o Regen Rio está ligado a esse movimento. Então, é aquela coisa de você estar no lugar certo, na hora certa, né, com a coordenação certa, no caso. Então, e é interessante, porque, na verdade, o Regen Rio passa a ser apenas a abertura dos trabalhos, entendeu o que eu estou falando? Né? Para poder desenvolver isso não só no Rio, mas em outras capitais, outras biorregiões aqui do Brasil, e não só aqui, né, no Brasil, como em todos os continentes, né, na escala que a Regen Coordination está trabalhando. Enfim, por que eu fiz essa observação? Porque quer dizer, não é que eu fiquei, eu já sabia que ia ser assim. Mesmo com toda a dificuldade, né, todo aprendizado, toda a curva de aprendizado cultural que se tem, né, para entender de Web3 e de Web3 DeFi, né, de blockchain, as carteiras. Vocês já sabem o que eu estou falando, né? Toda essa curva de aprendizado, né, cybercultural que é exigido das pessoas para que elas possam estar ali, né, fazendo parte do ecossistema. O fato de ter recurso monetário envolvido na forma de cripto, né, continua sendo um fortíssimo atrator. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Aqui é para gerar outros tipos de formas de coordenação e outras formas de atratores a partir da experiência lógica da abundância, onde não se dá essa importância toda ao recurso monetário ou criptomonetário. Eu acho que isso vocês estão a par, vocês estão sabendo, né? Mas sempre me espanta como, mesmo com dificuldade de entender do que se trata, pelo fato de ter recurso, né, monetário na forma de cripto disponível, como é que isso atrai, né? Atrai demais as pessoas, né? E eu estou falando isso por quê? Porque
Eu acho que uma das coisas que a gente, desde o princípio, né, vinha fazendo aqui na cooperação do Rerê, né, com o protocolo cybercultural, que era através desses 8 paradigmas, né, interconectados e de toda essa exploração que leva em consideração a desaceleração, né, que faz o exercício da empatia para fazer o espelhamento, o pareamento, né, de entender que somos seres complexos, naturalmente, por sermos complexos somos abundantes, enfim. Tudo isso aí continua super válido, mas ficou muito claro para mim com essa exploração do Regen Rio, né, ela tem uma capacidade de atrair mais facilmente pessoas e projetos, né? Não que a, mas é paradoxal, né? Porque ao mesmo tempo, quem já chegou aqui, né, a dinâmica de acolhimento e de hosting, que a gente faz toda segunda-feira a partir de 8 horas, né, 8 horas no horário de Brasília, o Rerê, sabe o quão amigável, né, o quão friendly é a dinâmica do acolhimento, né? Onde não tem barreira nenhuma, é basicamente as pessoas chegarem, né, e a gente empaticamente abrir um espaço para poder fazer uma escuta empática com elas, né? E a gente passar basicamente um contexto de, de entendimento do que vem sendo a experiência do Rerê para essa pessoa, né? Mas, mais uma vez, me impressiona sempre, né, o poder de atração e de coordenação quando tem, né, a cultura do monetarismo, ou no caso do criptomonetarismo, envolvido, né? Isso significa dizer que, obviamente, este que vos fala, né, como enquanto guardião do kernel, está aproveitando a oportunidade de ter atraído mais 19 novos projetos, né, para que eles aos poucos sejam apresentados ao Herrera, né? Isso está acontecendo, tá, gente? Só para vocês saberem, está acontecendo, as pessoas estão chegando aos pouquinhos, né, nos acolhimentos, etc. Estou começando a tomar contato, né? É, e está sendo interessante como é que vai se acabar criando um mecanismo assim, não sei se vocês estão percebendo, vai acabar criando mais a frente, né, vai fazer em outros estados, em outras biorregiões, isso vai acabar virando um mecanismo, né, de estar atraindo pessoas para tomar contato com o Rerê, né? Sendo que quando as pessoas de fato começam a compreender do que nós estamos nos propondo a fazer aqui, né, que é o caso de vocês dois, por exemplo, o quão frágil e dependente, o quão, não vou dizer artificial, né, mas o quão frágil, dependente e limitado a gente ter em sociedade só esse ponto de coordenação entre atividades, né? Eu acho que isso está ficando claro para vocês dois, né? Como isso é frágil, né? Como é limitado, né? De só ter esse ponto de coordenação, esse ponto de atração e de coordenação. É porque, você sabe, né, quando se trata de recurso monetário, criptomonetário, tudo é transacional. E, e há uma captura do relacional, um parasitismo do relacional, né? Se faz um uso exploratório do relacional, né? Quando você só tem esse ponto de atração e de coordenação. Então, realmente eu me senti imbuído de fazer esse grande parente, acabou virando um parente grande, né? Antes de passar para vocês dois, passar para você, Thiago, para você começar aí a compartilhar como é que foi a experiência de vocês, começaram a trocar uma bola, né? Mas para frisar, né, o quanto para mim ficou ainda mais claro, né, mais claro do que já estava para mim, obviamente, né, da fragilidade e da limitação, né, de ter apenas a economia política do monetarismo e do criptomonetarismo, leia-se aí, né, está atrelado ao monetarismo, como único ponto atrator e de coordenação do tipo de sociedade que nos tornamos. Então, feito isso, fecho parênteses, passo para você, Thiago. Fica à vontade, querido. Valeu, Vini. Eu acho muito pertinente o seu parênteses, e se eu puder fazer um parênteses de diversas críticas, diversas ponderações sobre os modelos que acontecem ali, quadrático, conviction, quantum, sei lá mais o que tem aí, que são vários mecanismos hoje. Acho interessante, mas tenho minhas dúvidas, meus descontentamentos com o próprio ambiente que foi se tornando nos últimos anos, assim, até não sei se vocês repararam, mas eu não acabei não colocando a natureza das coisas nessa rodada,
em parte por esses questionamentos, em parte também porque por questão de tempo e como a rodada de DeSci estava inserida dentro do ecossistema da Cielo também, e tinha uma exigência muito mais alta de comprovações, enfim, de algumas coisas, por digamos assim, uma piscininha de recursos fiduciários, ah, de cripto, né? Não tô falando fiduciários, mas falando de cripto, na verdade. É, limitado. Então, é, e essa talvez seja uma das críticas, assim, que existe muita divisão, muito da forma como é feito, né? Alguns processos acaba dividindo mais do que unindo algumas frentes de trabalho. Eu acho que muita gente poderia se beneficiar do que é feito. Por exemplo, das piscinas de recursos ali que são comuns. É, então, esses foram alguns dos motivos, assim, que não coloquei. E também da forma como as pessoas estão atuando no ecossistema de uma maneira, vamos falar assim, não necessariamente predatória, mas algumas vezes parasítica, de extrair coisas boas do habitat onde a gente está inserido e sumir depois, sabe? Não retornar isso pro bem comum. Então, fica aí o parênteses. E essa questão que você falou só né, de essa, como que o recurso monetário atrai muita gente, é, eu fico com um paradoxo na cabeça, porque apesar de eu nunca ter vivido do outro espectro dessa frente, digamos assim, eu me pergunto até onde, né, bom, pelo menos sobre os relatos que eu leio, né, até onde, né, isso, por ser uma dor local, talvez assim, falar de não só do Rio de Janeiro, mas uma dor local da América Latina como um todo, e a gente poderia falar até do Eduardo Galeano, das nossas veias abertas, mas tentando encaixar também essa dor que é muito latente, né, com os recursos monetários, pela falta de desenvolvimento, não só sustentável, de, de desenvolvimento humano mesmo, né? Então, fica esse paradoxo na minha cabeça, né? Até onde isso a gente conseguiria colocar nessa caixinha, né, dessa dor, os recursos, a falta dos recursos monetários como uma coisa que atrai, mas e o quanto que, né, e eu falo isso até mesmo pela cultura mesmo, por exemplo, do Brasil, no caso que eu tenho, né, experiência de cultura de doação, que é uma coisa bastante incipiente aqui, que sempre passa por dificuldades. Mas, enfim, já passei 4 minutos do meu parênteses aí, vou voltar pro assunto central aqui da nossa conversa. Depois a gente pode conversar mais sobre isso. É, então a gente reuniu ontem, a gente conversou rapidamente sobre, né, a questão da comunicação e dos dois chapéus que o Brás vive, né, tanto como Oca, sem um respaldo, digamos assim, legal, e depois essa muitas vezes se sobrepondo, né? Então a gente estava tentando, eu e o Ágota, entender melhor quais que são os desafios de comunicação do Brás como peer, como par, né? Como nosso par ali na Oca, e como que a gente pode atuar transacional, pensando, né, no P2Proj, é, da gente fazer um documento esboçando, né, desenhando
esse transacional e quais as coisas que estarão ali dentro e como registrar isso, onde registrar isso. Então a gente estava explicando para o Brás como que funciona o HyperSearch, como que pode ser feito, né, e como que a gente pode registrar para a gente poder ter esse registro feito na Web3 de maneira simples e que pode ser utilizado tanto para validação quanto, né, registrões e das transações que vão ser moldadas ou que estão se moldando através desse nosso pareamento aqui. Então, estou fazendo um resumo bem, digamos assim, distante emocionalmente, mas para tentar ser resumido, mas e vou deixar a parte artística para o Brás, porque ele é muito melhor que eu nisso. Então, Brás, contigo. Ou se o Vini tiver algum parênteses também, é, fique à vontade. Eu prefiro o parêntese do Vini, para me dar um pique aí. Bem, eu tô sem parênteses agora. A sacanagem, cara. Putz. Tô sem parênteses agora, cara. Ah, O que eu É, posso dizer é o seguinte: achei o parênteses do Thiago sensacional. Tá, realmente dá muito pano, muito tipo de pano para muito tipo de manga, diferentes tipos de mangas. É, nessa questão de forma crítica, eu acho isso incrível. Não é à toa que você está aqui, entendeu, Thiago? Não é à toa que você está uhum, dentro do seu, né, dentro do seu do rareado tempo que obviamente todo mundo tem, né? Você está uhum, conseguindo separar para a gente poder estar fazendo essa exploração que eu julgo, eu considero bastante relevante, né? Eu sei que você também. E fico feliz, cara. O que eu acho que o grande desafio que vocês devem ter tido ontem, pelo que você acabou de passar para mim, diz respeito não só o próprio Braz, né? Conseguir separar alho de bugalho relacional, né? Como é uhum, que separa esses dois, né? É de você, dele compreender e vocês compreenderem que vocês conseguem no pareamento, numa dimensão relacional, né? Numa dimensão relacional, usufruindo do que esse transacional pode, né, gerar de acesso, certo? E o que esse transacional resolve, né, para a OCA como projeto e para a que opera no micro e para a associação pela quilômetro, correto? Eu imagino que essas foram as coordenadas, talvez não com essa nitidez que eu acabei de passar, que vocês começaram ontem. Aí só estou colocando isso para sentir se é isso mesmo, se eu conseguir colocar o dedo na veia direitinho. Aí fica para vocês dois responderem. muito bem. É, vou deixar o braço. é, é... Tiago, pode falar aí que eu vou deixar a minha fala por último. Não, acho que Não, tranquilo, de boa. De boa. Você tem essa, essa dinâmica bem definida. Tem hora que eu sou muito prolixo, então deixa para o final. Acho que só faz. não, eu acho que o Vini entendeu bem os alhos e os bugalhos. A gente precisa até qual o nível, né, que o Brás tá confundindo, mas isso ficou confundindo não, né? Tudo junto e misturado, digamos assim, no dia a dia. Então acho que é por aí mesmo. E isso transfere também para a gente também poder é, entender melhor e conseguir identificar onde a gente consegue atuar, né? Estou falando pelo Ágota aqui, mas estou assumindo que é isso. Mas na minha percepção, é isso. Foi assim que se deu. Muito bem. Pois é. Acho que todo mundo já falou tudo. Eu não preciso falar mais nada. Isso é bom demais. É, eu estou sendo muito bem guarnecido por vocês dois aí. E assim, quando nós conversamos a respeito de a forma que isso ia se dar, né?
como é que eu vou imprimir isso de uma maneira clara, não só para mim, mas para os pares que não estão envolvidos diretamente, só envolvidos pelo contato que eu tenho com essas pessoas. A exemplo disso é a Associação do PA Quilombo, né? Então, como é que isso se concretizaria de fato e de direito ali, né? Como é que seria feito esse registro? Como é que se daria esse contrato entre Oca e Natureza das Coisas e Ecozona? E como é que isso reverteria ou encaminharia para a Associação do PA Quilombo? No início, isso estava assim muito. Eu não tinha noção de como isso seria feito. Quer dizer, ainda não tenho, né? Na prática, eu não faço a mínima ideia de como é que isso se dá, né? Porque nesse exato momento nem seria eu que estaria à frente disso, né? Esse é um ponto. E eu não sei se a gente distende sobre isso, eu não sei se é mais relevante a gente discutir sobre isso ou fazer isso acontecer, porque eu sou da opinião de que tem coisa que é mais fácil a gente fazer e ao longo do tempo ir absorvendo. Eu parar para sacar tudo, entender tudo, para depois começar a fazer. Eu acho que tem coisa que dá para ser paralelo, né? Acho que até um gás maior, porque eu e outras pessoas que não têm essa habilidade fica instigado em estar fazendo e estar ao mesmo tempo manipulando ali essa dinâmica. Então, não sei como é que a gente faria isso acontecer de modo assertivo, né? Sem a gente razoável, né? A gente não perder o tesão da coisa. E eu estou justamente nesse tempo do tesão, né? Então surgiram novas propostas que vai conseguir conversar entre Natureza das Coisas, Oca e a própria associação e a Ecozona e o Rerê e Greenpeace e enfim, e quem mais tiver tesão por essa vertente. O momento é agora para a gente dar esse chute inicial e eu não sei como que a gente faz isso. Então tá, eu vou dar uma dica aqui para a gente poder bater uma bola juntos aqui, bem prática, bem pragmática. Vamos conversar primeiro sobre a dimensão, né? Vamos começar primeiro na perspectiva do pareamento entre pessoas, né? P2P, e depois nós vamos conversar P2Pros. Nesses dois momentos, Brad, você vai estar com o chapéu da OCA, tá? E aí o Thiago vai estar com o chapéu. Você vai estar com o seu chapéu, o chapéu do. Perdão. Você vai estar com o seu chapéu mesmo, o chapéu do Braz e o chapéu da OCA, tá? Uhum. E a mesma coisa vai acontecer com o Thiago, né? O chapéu dele e o chapéu da Natureza das Coisas. Nessas duas dimensões, o P2P e o P2Prod, tá bom? Quando a gente for conversar do Prod to Prod, que vai ser esse micro da OCA, né? Conversando com o macro da Associação PA Quilombo, você vai ficar com o chapéu da Associação PA Quilombo, né? Como presidente, certo? Uhum. E quem vai ficar com o chapéu da OCA vai ser o Thiago. Uhum. Então, vamos fazer esse jogo dessa forma. Primeiro, para esclarecer, esclarecer do pareamento que já existe entre vocês dois, que está começando a existir entre vocês dois com o Ágota, né? Qual é o espaço que foi cocriado nesse pareamento P2P, né, entre pessoas, de dinâmica de mútuo acesso, né? Uma dinâmica de mútuo acesso, ou seja, de proximidade, quais foram as micronarrativas que já foram geradas, que já geraram proximidade entre vocês,
a ponto de vocês sentirem muita vontade de fazer acesso, mútuo acesso constantemente, às vezes até imperceptivelmente, né, entre vocês. Correto? Por quê? Porque isso aí que é, o, entre aspas, o marketing, né, o mercado, é o lugar de abundância, o abundance place do P2P, entendeu? Desse P2P complexo, né? Onde ambas as partes estão acessando mutuamente todo tipo de recurso, sem que isso, sabe? E a partir de dois seres complexos e abundantes, correto? Então, isso aí é que tem que ficar claro para separar vários joios de vários trigos, ou seja, para chegar no final e destilar o que de fato é abundante e empático nesse mútuo acesso do P2P entre vocês dois, correto? E o que é condicionado. Esse condicionado é que se vai trabalhar na dimensão peer-to-proj e proj-to-proj. Deu para pegar o que eu falei? Deu. Então, beleza. Então, vamos começar aí de vocês dois batendo uma bola. Aí eu vou pedir para o Thiago começar a bater a bola primeiro, tá? Vocês dois compartilhando o que já é esse abundance place, esse lugar de abundância entre vocês dois no que diz respeito a que vocês já vêm acessando, né, pelo grau de proximidade, pelas micronarrativas geradas, de recurso abundante e empático entre vocês dois, né? Vocês já conseguiram tatear isso? Seria legal. Esse é o primeiro momento da nossa exploração hoje aqui, do nosso game, né? Nossa dinâmica é esse. Então fica à vontade aí, Thiago. Ah, eu acho que eu tenho mais acessado talvez seja no próprio capital intelectual do Brás, capital humano do Brás, né, no desenvolvimento da história dele, da Oca, e o que tenho ouvido, uma escuta empática é, e também o capital intelectual, assim, tentando Você encaixar consegue ter as você coisas. consegue caracterizar o que você tem disponibilizado, o que é recurso abundante, o que é recurso empático? Você consegue fazer essa diferenciação, Thiago? Ah, não, acho que não. Então, só para te dar um te dar uma caracterização, né? A gente entende como recurso abundante na cibernética, né? Todo e qualquer recurso que abunda constantemente. Ou seja, você tem um gasto de energia quase zero. Ele Uhum, brota de você. Tá? Tipo assim, você tem uma facilidade de fazer escuta empática, ele está brotando de você a todo momento. Quer dizer, não é uma coisa que tem um gasto de energia grande, não tem nem gasto de uhum, energia, pelo contrário, te alimenta, né? Te gera mais energia. Então, o abundante é esse, quer dizer, ele tem uma manifestação constante, por isso que ele é abundante, correto? O empático é um recurso que não tem essa dinâmica de estar brotando permanentemente, mas que ele está ali ocioso, está parado, ele não está sendo usado, ou ele pode ser disponibilizado de forma empática com quem você se identifica, né? E porque uhum. também não tem nenhum custo de escassez para você, não tem nenhum gasto. O gasto de energia é muito pouco, quase nenhum também. Tá? Já o Tá. condicionado, ele já conversa com a escassez, de alguma forma. Tá? Um recurso que, para disponibilizar, ele já está conversando com, sabe, as dinâmicas de escassez que todos nós temos nas nossas vidas, né, em função do tipo de sociedade que nos tornamos, mas que você pode disponibilizar sim, desde que, né, você coloque uma condição de acesso. A condição de acesso pode ser tudo, não precisa ser só recurso monetário, crédito monetário, Uhum, pode ser tipo, desde você acessar um outro conhecimento, ou ter uma facilidade para ser, digamos, acolhido ali numa uma viagem que você vai fazer, quer dizer, então a condição de acesso a esse recurso condicionado pode variar pra caramba, entendeu? Então, uhum. isso, eu acho que eu te dei o frame aí para você poder trabalhar Sim, melhor. sim. Então, no meu caso que eu tenho disponibilizado, então, acho de abundante a escuta, principalmente. Eu acho que de recurso empático, eu acho que essa semi ou quase sistematização que a gente está fazendo no Miro, que a gente está colocando ali e mapeando, que está vindo através de você também.
E de condicionado, eu acho que é o tempo, né? Acho que a gente, não sei se encaixaria nisso, mas seria o tempo, assim, que a gente está condicionado a, digamos assim, ter alguma materialização, algum transacional no final desse pareamento. Não no final, né? Acho que não tem um final, mas o que eu quero dizer é que isso progrida para alguma materialização de alguma coisa, tanto para o Thiago como par, como pessoa, quanto a natureza das coisas no futuro. Não sei se ficou melhor assim. Não, tá ótimo. Se isso para você tá claro, gerou clareza, tá Uhum, ótimo. sim. Passa a bola para você então, Braz. Então, dentro das explicações que eu dei, né, explicando a diferença entre recurso abundante, empático e condicionado, o que para você no pareamento com o Tiago é recurso abundante, é recurso empático e é recurso condicionado? Bem, se for é, exatamente desse prisma, o que eu tenho de abundante para oferecer? É o que o Tiago falou agora há pouco, diz que o teor artístico funciona mais do que outra coisa, né? Então, esse não vai ser o que eu quero, isso à disposição não só desse pareamento, mas de todas as iniciativas que porventura forem surgindo ao longo desse primeiro passo que vamos dar, né? Que já começamos, já falamos sobre a opção posso colocar o meu tempo para escuta, o meu tempo de escuta também eu só certo para poder fazer isso, que não pode ser qualquer hora, né? Pelo menos durante esses 3 meses, que esses 3 meses vai ser muito puxado para mim, porque eu tenho o que está com dois chapéus ao mesmo tempo. É bem teatro mambembe, né? Uma hora eu tô com uma máscara, outra hora eu tô com outra. Então, porque uma hora eu vou ter que estar à frente da associação, e quando eu chego aqui no espaço da Oca, eu tenho que pensar na Oca e tenho que pensar também na associação e tenho que pensar também no Rei, tenho que pensar em tudo. Então, eu acho que isso é. E o que eu tenho de condicionado a oferecer, que eu já falei, até comentei ontem com o Tiago, mas que eu acho que a gente consegue até minimizar isso por aí, que é mais perto do que daqui para eu poder, que seria o vetiver, especificamente falando para o Ágota, né? Então, por aí é muito mais fácil conseguir as mudas de vetiver do que daqui. Mas se for preciso mandar daqui, eu mando de boa. Mas qual que é o condicionamento? Tem que pagar o frete, que eu não posso, entendeu? Mas as mudas eu forneço, sem problema nenhum. É uma questão da gente combinar e fazer. Até porque, graças a Deus, eu já estou com mais de 4 mil mudas garantidas aqui, mais 200 que já estão ali para daqui 2 anos estar multiplicada. Então, esse é a minha situação hoje é essa. Bem, eu estou sentindo que vocês estão começando a se apropriar dessa dinâmica, né? Tipo assim, dá para sentir que vocês ainda não possuem uma natural intimidade com a diferença, né, entre o que é recurso abundante, empático e condicionado, mas está tudo bem, isso faz parte mesmo da própria exploração. Eu queria saber se vocês dois, quer dizer, acessando, mesmo não fazendo as diferenças, já, vocês já estão mutuamente acessando, já existe esse lugar de abundância entre vocês dois, desde que vocês começaram a parear? A pergunta vai para o Thiago primeiro. Desculpa, Vini, pode repetir, por favor? Seja local de abundância. Já existe desde que vocês começaram a parear, né? Uhum, Você no P2P, né? Entre essas duas pessoas complexas que vocês são e que todo mundo é. uhum. Vocês já co-criaram um lugar de abundância onde vocês já estão acessando mutuamente todo tipo de recurso, independentemente se seria abundante, empático ou às vezes até condicionado, quer dizer, então vocês já sentem que vocês já criaram pelo pareamento de vocês, né? Esse lugar de abundância, esse abundance place.
Eu acredito que sim, pelo menos da minha parte, eu acho que, bom, não sei se tem que ser um local digital físico, Não, 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 não precisa ser. como, É um como local um entre vocês. WhatsApp, mas a gente tem essa liberdade de trocar, de fazer, por exemplo, né, o Brás, quando mandou o Urucumacuã, que é o livro lá, então acho que da minha parte, acredito que sim. Brás, Oi? Ah, da minha também. Tá, independente das limitações, né? É, tá, tá fluindo, tá fluindo. Eu acho que é, a partir de é, dois syncs que nós tivemos, dois pareamentos que nós tivemos, eu e o Thiago, e o Ágota, isso foi se materializando de uma maneira mais fluente, onde as coisas vão ficando mais claras. Ah, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, isso é possível, isso não é possível. A gente tem que pensar junto para fazer determinada coisa. Eu penso uma coisa, você pensa outra. Então, assim, a gente está conseguindo se comunicar de uma maneira bastante saudável. E eu acho isso muito rico. Tá, aí uma pergunta provocativa mesmo, tá? Isso não é uma idealização sua, ou isso de fato é uma é uma coisa que já ganhou realidade entre vocês, né? Nesse lugar de abundância que já foi criado no pareamento entre vocês. Aí a pergunta vai para o Tiago. vou pedir para repetir de novo. A cabeça não tá conseguindo acompanhar direito. Só. Porque é o seguinte, uma coisa é você sentir a vontade de que uma coisa seja realidade, chama-se Aham, idealização, aham, e sim, a outra coisa é, de fato, você sentir que isso faz parte da dinâmica, né? Então, tudo que tá. o Braz acabou de falar, que para ele sente como realidade, para você é realidade também, ou não? Sim, eu acho até que se eu for fazer uma visita lá no sítio, eu já tenho um lugar guardado ali para eu encostar e puxar um ronco. Nesse nível de liberdade, eu acho que eu tô. E na Não sei, verdade, posso estar errado, mais, né, né? Brás? Mas. Na Hã? verdade, mais. Eu falei que você pode até construir sua oca aqui. Eu falei isso pro Vini também, mas ele não quis, ele é muito urbano. É, e eu tenho um amigo, inclusive, que está na natureza das coisas, que ele, por coisas da vida, ele teve que abrir um negócio e fazer uma loja de produtos naturais, Marrono. Não sei se você chegou a conhecer ele, Vini, o Ronaldo, mas ele tem uns módulos que são feitos com materiais mais sustentáveis e tudo mais, que é ideal, assim, para, por exemplo, você quer fazer uma oca dentro de um sítio para depois alugar e alugar ou fazer Airbnb, coisas assim do tipo. É, e casa bem com o perfil da Oca ali. Depois a gente pode fazer uma aproximação, inclusive. Muito bom. Mas, é, mas acho que eu sinto o nível de realidade que isso tem para mim é nesse nível aí, Vini. Até pelas minhas experiências passadas com pessoas com um perfil parecido com o do Brás e com agroecologia e com caravana agroecológica, eu acho que a Maravilha, energia é maravilha. a mesma que eu sinto Então, assim. cara, gente, vocês, de fato, né, desde que vocês começaram a fazer esse pareamento, né, P2P, entre pessoas, a complexidade das pessoas que somos, né, vocês já conseguiram, de fato, criar, né, co-criar esse lugar de abundância, esse abundance place. Olha que legal. Onde vocês já estão acessando mutuamente todo tipo de recurso, seja ele abundante, empático, e às vezes até, quem sabe, condicionado sem perceber que vocês condicionaram, sabe? Às vezes você condiciona Uhum. sem perceber que condiciona, né? Às vezes isso acontece também. Muito legal isso. Isso é muito legal. Agora vamos ver como é que está na dimensão P2Proj, né? Como é que está
o P2Proj do Thiago com relação à Oca e depois do Braz com relação à Três das Coisas. Começando com você, Thiago. Uhum. Ah, eu acho que com nossos últimos pareamentos ali, criar mais, né? E comecei principalmente ontem, por exemplo, né? Entendendo, entendendo, na verdade, essa sobreposição em algumas partes do Brás, né? Como Oca, como PA Quilombo e tudo mais. Acho que começou a ficar mais claro, né? Esse pareamento meu com a Oca, né? E com as necessidades também. Necessidades não necessariamente, mas com os desafios atrelados à Oca, por exemplo, como o Brás falou ontem, né, que a Oca não tem uma pessoa jurídica, uma personalidade jurídica, e talvez nem venha a ter, né? E, e, e como que isso se relaciona, por exemplo, com... Então ele usa, por exemplo, se para atuar em alguma coisa que tenha essa necessidade, né? E aí, então comecei a me apropriar mais dessa figura que é a Oca, que é essa entidade que não necessariamente vai ser uma personalidade jurídica, como um projeto, e não só dessa parte também, né? Mas como o próprio nome diz, né? De ocupação, arte floresta, né? E, e aí a gente conversando sobre essa proposta do vetiver e do, do, do Lago do Manso, eu acho que isso deu mais pragmatismo porque a gente está pareando, e até antes que eu esqueça, eu vou mencionar isso aqui, eu acho que a gente deveria ou poderia, através do Rê, ou como o Vini já está fazendo uma interface com o Will, o Rudick, lá do Grassroots Economics, que eu também acompanho, a gente teria que fazer uma coisa, que é da Regenerate Cascadia, lá da Colômbia, Isso. que eu acho que é uma pessoa essencial para a gente, é, como o Lago do Manso está inserido numa bacia hidrográfica, tem todo um contexto ali, nada melhor do que ter as pessoas que já estão nesse trabalho muito regional, inclusive, né? Então, acho que tudo isso está trazendo uma apropriação maior. Maravilha, maravilha. E você, Braz, com relação ao P2Proj, né, o pareamento do Braz com a natureza das coisas para você. Oi? Como é que vem acontecendo o pareamento entre você e o projeto do Tiago, a natureza das coisas? Como é que você está se apropriando do projeto? O que você está entendendo dele? Como é que está fazendo parte da sua vida? Eu estou entendendo que tudo que tudo que partir daqui para lá, ou tudo que for de lá para cá, da área quase que documental, não é isso? De facilitar essa compreensão esse filtro, né? Ela vai me dar esse filtro. E o que que eu posso dar para a natureza das coisas? Conteúdo. No momento é isso, né? Sim, eu entendi, mas não foi essa a pergunta que eu fiz. A pergunta é: o que que você entendeu, o que é a natureza das coisas? Como é que, se você de fato, uma vez entendendo o que a natureza das coisas se propõe a fazer, o que você já está se apropriando, né, da dinâmica da proposta em si? Essa que foi a pergunta. Ah, aberto, quer dizer, na verdade, nós já estamos, né? Eu já estou, porque que se concretizou de fato. A gente começou a falar abertamente daquilo que a gente está pretendendo das coisas e não a oca, entendeu?
Não sei se eu fui claro. Não, eu entendi. Entendi sim. Talvez tenha um desafio incutido aí, sabe, Braz? Para você, de você com você. Uhum. Que é de você conseguir chavear, fazer o chaveamento, né, da frequência que você se encontra para entrar na frequência da outra pessoa, por exemplo, né? Porque você normalmente está, o seu chaveamento ele é muito bem resolvido. E as pessoas, uma vez se identificando com você ou com o projeto, elas têm uma facilidade grande de, assim, serem atraídas, né, para poder parear e compreender o seu devir, né, compreender o que você vem fazendo, ou, consequentemente, a própria OCA. Mas eu percebo que você chavear para outros, fazer um chaveamento para outra frequência, onde você está apenas e tão somente ali como uma dinâmica de pura aprendizagem, né? Tipo assim, de entender mesmo do que se trata, Uhum. essa é uma dinâmica que eu percebo que ela é mais rara na sua dinâmica, na sua vida. Entendeu? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você, eu entendi que vocês entenderam ontem, eu vou entender melhor o que vocês entenderam ontem, obviamente, está chegando lá, né? De que a natureza das coisas vai conseguir dar conta de algumas demandas, né? Como OCA, né? Digamos, um projeto, Pedro, como projeto, que a OCA, nesse momento, por você estar exercendo o cargo de presidente da Associação Terra Quilombo, não tem condições, né? A natureza das coisas vai ter condições de estar dando conta desse recado, vamos dizer assim. Mas isso não é sinônimo de que você tenha compreendido o que a natureza das coisas esteja fazendo, entendeu, querido? Isso que eu estou querendo Sim, dizer. não, eu concordo. Isso é interessante porque, e como nós estamos sendo extremamente, né, honestos aqui, né, abertos e honestos, é como para você fazer o chaveamento é um desafio, entendeu? Para o Thiago já talvez não seja, né? Então, Eu também. trabalhar esse chaveamento, essa capacidade de você se abrir para aprender de fato o que é a natureza das coisas, talvez seja um passo coevolutivo aí que vocês dois podem fazer, né? Você pode fazer junto com o Thiago com relação à natureza das coisas. Concordo em gênero, número e grau. Eu estava conversando isso hoje com o Joaquim, o, o proprietário aqui do sítio, né? Então, assim, eu vou ter que me desdobrar para eu poder descobrir as habilidades que estão camufladas em mim. Isso eu tenho, isso eu conversei hoje ainda com o Joaquim, é, dessas coisas mais comuns mesmo, sabe? Tipo, lidar com criptomoeda, enfim. Eu tenho que aprender um monte de coisa. Isso ficou muito claro, né? Então, por quê? Porque eu quero estar disponível para auxiliar, mas existe uma barreira, que é essa coisa de eu não ter esse conhecimento. Então, mas isso eu pretendo chegar lá, mas eu não sei como é que isso vai se dar. Não sei ainda. Estou esperando, buscando o meio de fazer isso. Maravilha. Um comentário em cima, Thiago? Não, eu estava só pensando aqui em como tornar mais palpável a natureza das coisas para quem está de fora e gostaria ou precisaria se é, apropriar e fazer o que das coisas. Mas é só isso. Eu estou pensando numa analogia aqui, pensando na floresta. Chega lá. Fica de tarefa para o nosso próximo encontro aí, Brás. Perfeito. Porque, veja, essa dificuldade do Braz é a dificuldade de muita gente, cara. Há muita Aham, gente. Muita aham. gente. Não é pouca gente, não. É muita gente. Entendeu? Quantas vezes vocês já não foram num encontro, né? Reunião, então nem se fala, né? Reunião essa cultura organizacional de reunião. Caraca, todo mundo faz cara de paisagem, entende, mas não está entendendo nada. Uhum. Então, isso é mais comum do que a gente se possa imaginar, entendeu? Pois é.
Agora vamos lá, agora eu queria saber de vocês dois como é que foi a conversa ontem, de vocês três, né? Quais foram os ipsis literis, quais foram os mini denominadores comuns, né? Quais foram as Hum. interseções, os entendimentos de como vocês três podem atuar juntos para dar conta do plano transacional da OCA com relação ao PEAC longo. Fica à vontade aí, gente. Hum. Quer falar, Thiago? Não, pode começar dessa vez. É, bem, chegando ao ponto, né? Um dia antes de falar com o Cauê, eu tive um insight e que na hora, eu não tomei conta. Quando eu comecei a falar com ele, eu saquei, porque eu havia conversado com o Thiago Rossi e com o Ágota, para a gente falar em um determinado momento, mas não foi possível, junto com o Cauê. Aí falou eu e Cauê. E então foi quando aflorou a ideia, né? Falei assim, porque quando eu estava pensando em produzir é, aromáticas e medicinais, eu não sabia o que eu ia fazer e para quem que eu ia direcionar toda essa abundância, né? De todo esse universo, né? E a minha cabeça estava confusa. Eu sabia o que eu queria, mas eu não tinha o foco de como fazer, o que fazer. Aí de repente apareceu o Vetiver na minha vida, tá? Então foi assim, amor, paixão à primeira vista, mas eu ainda não tinha sacado que o negócio é muito mais poderoso do que eu imaginava e que as pessoas desconhecem o potencial desse vegetal. E eu estou numa região eu estou num vale, eu estou cercado de montanhas, assim, de serras por todos os lados, um lago gigante onde já tem um índice grande de poluição. E o que é que eu posso fazer quanto pessoa e quanto projeto para contribuir os mesmos desafios que eu tenho do lado de cá, que é uma região mais menos abundante financeiramente do que o outro lado, que é um lado onde tem resort caríssimo, praticamente uma cidade, enfim. Como é que eu vou fazer para uma relação empática entre todas essas realidades? Não só o lado do primo pobre, nem só o lado do primo rico, para não ficar uma coisa dinheirista, né? Então foi que surgiu a ideia. Por que eu não posso fazer para impedir que metais pesados vão para o lago? Já que eu tenho a matéria-prima nas mãos. Se eu tenho a matéria-prima nas mãos, eu preciso criar uma estratégia de fazer isso acontecer. Para eu comprar essa matéria-prima em Belo Horizonte e trazer para cá, fica muito caro, porque no ano passado já estava 15 mil o caminhão, o frete de um caminhão de mudas para cá. Então, isso sem o preço entre dois, né? Estou jogando por alto porque eu não tenho certeza. Mas independente disso, é um dia. As mudas com um ano, ela está cada muda está de 5 a 8 vezes de mudas suficiente para distribuir para comunidade, para as comunidades começar a fazer esse trabalho de construir essa barreira de contenção. Planificar isso, planejar isso, aí é outra história, mas a ideia já foi lançada e essa barreira tem condições de fazer, tem condições não só pelas mudas, mas pelo impacto
que esse projeto pode causar, não só no estado do Mato Grosso, mas no Brasil e no mundo, porque eu não sei se tem ou em outro lugar alguém está pensando dessa forma. Eu não consegui ver ainda nada desse jeito, né? Que eu estou pensando em guarnecer o lago das impurezas que estão vindo de fora. E, na maioria das vezes, as pessoas estão utilizando o vetiver com outro intuito, com outra proposta, que para eliminar os deslizamentos, as aerosões, enfim. Então, eu acredito que essa, esse, essa ideia na verdade, foi essa ideia que aproximou mais ainda tanto eu e Tiago como Ágota, porque já são três com essa visão, né, que conseguiu enxergar isso. E nada melhor do que o Rerê para dar esse gás, né? Abrir as barreiras de contenção aí dessa barragem de ideias para a gente poder estar pondo em prática isso de um lugar comum que o que eu pensei é de selecionar, digamos assim, essas pessoas começam a plantar. Eu vou me encontrar com o Amorim que mora lá no próximo lote, o outro com o próximo e sucessivamente, até chegar no lugar comum aqui que sou eu, no ponto comum que sou eu aqui de novo, concluindo um total de 750 quilômetros de um anel, uma barreira de contenção natural que vai servir não só para conter os detritos, mas eu tenho matéria-prima para fazer óleo essencial e para fazer arte, fazer cobertura de residência e fazer o que mais tiver, que o ser humano tiver capacidade de absorver dessa planta, que eu acho que é um achado assim no momento. É isso. Ou seja, você ficou tão absorvido pelo insight que você teve que o desafio que foi proposto, que era ver como se resolver a comunicação, né, do PA Quilombo, né, acabou sendo antropofagicamente absorvido pela ideia. Foi isso? Isso, sabendo que eu posso contar com a associação, e isso está na minha cabeça, eu não falei, mas sabendo que eu posso contar com a associação para me dar esse suporte. Vamos lá, Tiago, qual é a sua compreensão disso tudo, querido, dentro do que foi proposto como desafio? Acho que são mais de um, né? Mas ontem o que a gente falou brevemente sobre a comunicação foi dessa interface, né? Atuar como o Ágota e eu como, digamos assim, integrantes da OCA, para cooperar na comunicação. O que falta agora é decidir ou definir quais são as peças de comunicação, mas seriam, por exemplo, ah, se for, né, como recurso, ou seja, se for um recurso condicionado, então a gente precisa também estabelecer isso no nosso, digamos assim, no nosso certificado, né? Por isso que a gente falou no HyperSearch, porque, por exemplo, se a gente cria um PDF que vai ser que vai atestar a nossa participação nessa frente da comunicação da OCA, com um detalhamento ali do que precisa ser feito e tudo mais, e a gente colocar isso no registro. E aí, com essa história do vetiver e de usar aí o vetiver, a planta, como em todos os seus potenciais, vamos falar assim, em benefício do lago, por exemplo, né, tentar entender se vai ser se for essa, né, a frente de trabalho da OCA nesse momento, como que a gente vai fazer essa comunicação junto com a OCA e com o Brás.
Ah, então, e aí tem um outro desafio que é a gente, e até por isso que eu, enquanto você estava falando aquela hora ali, Vini, eu lembrei do Joe Brewer e do programa que eles têm, né, de como conectar biorregiões e tudo mais, como ativar as biorregiões, de como a gente conectar isso, porque eu acho que seria um trabalho que daria mais visibilidade para o que for feito pelo Brasil, porque eu, por exemplo, eu como agrônomo posso atuar na parte, digamos assim, das mudas, do viveiro, eh, da, do plantio, de como vai ser feito, do que tem que ser feito, mas tem a limitação ecológica de entender quais são os impactos ecológicos positivos e negativos dessa, é, dessa implementação ali no lago, né? Então, tendo esse respaldo, por exemplo, de quem já tem experiência com isso, de uma ativação biorregional, seria fantástico. E daria muito mais chão para esse trabalho da OCA. Então, acho que são esses dois desafios de cara, assim, do meu entendimento, que a gente tem que sincronizar, sincar aí, antes de caminhar mais. Muito bom. Eu vou parar por aqui porque dá para Uhum, fazer muito mais extrapolações, dá para a gente aprofundar uhum, mais, mas eu não quero desgastar vocês, né? Eu acho que vocês já estão, sabe que vocês dois, eu acredito que o Ágora também, vocês três já estão minimamente sintonizados no que vocês conseguem fazer junto, lidando tanto na dimensão relacional do P2P e P2Proj, quanto na dimensão transacional do Proj to Proj, não é isso? uhum, Ou seja, tendo como matriciamento, como matriz, né, não só a OCA como projeto, mas a natureza das coisas como projeto e a ecozona autônoma como projeto. Legal? uhum, certo. E começando a entender aonde entra o transacional aí com o macro aí. O macro aí, no caso, por enquanto, é a Associação PA Quilombo. Por enquanto. Mas se for fazer uma conexão com o projeto do Joe Brewer, é outro macro, porque eles estão operando no macro, eles não estão operando no micro. Uhum, Eles estão operando no macro. E criar essa sensibilidade é importante. Enquanto lá eles estão pensando em criar um sistema, aqui nós estamos trabalhando com emergência e complexidade e padrões de organização e diferentes, mas que, mais uma vez, a proposta do RE, desde o princípio, é ser um protocolo cybercultural híbrido, né? Um grau de hibridez capaz de interfacear com qualquer contexto societal, né? Seja ele já existente ou emergente. Então, acho que não vai ter dificuldade de fazer essa interface, digamos assim, né? O que a gente precisa daqui para frente começar a matriciar mesmo, né, é que se de fato o sync local no que diz respeito ao Braz/Oca, né, diz respeito a esse insight dele, a esse projeto passa a virar o ponto focal para a gente poder gerar o matriciamento de como vai se empreender em rede o projeto, entendeu? Envolvendo aí, entende o que eu estou falando? Envolvendo aí, por enquanto, né, esses três projetos, né, a OCA, a natureza das coisas, né, e a ecozona autônoma, e vocês como pessoas complexas, né, etc. E isso, obviamente, operando no micro, né? E a forma como isso vai ser melhor facilitado para gerar interface com outros macros vai ser quando a gente gerar uma piscina, a gente fizer a ignição e a cocriação de uma piscina comum de recursos compartilháveis para esse projeto maior do Vertiver, entendeu? Que aí vai ser a forma pela qual outras pessoas e projetos do próprio Ecologia do RE vão conseguir se conectar e a forma pela qual a gente vai conseguir fazer uma interface com outros macros, entendeu? uhum, Eu não queria extrapolar muito, não. Estou dando as pistas para vocês entenderem, mas ainda assim, vocês estão muito crus ainda com relação a como lidar, tipo assim, como resolver essa dimensão transacional do micro do projeto de cada um de vocês, ou especificamente da OCA nesse primeiro momento,
com esse marco da Aham. associação. Vocês ainda não conseguiram, vocês conseguiram já entender como é que vai fazer um registro on-chain, né? Um hypersearch, Uhum. enfim. Mas como resolver, tipo assim, na hora que formalizar um termo de parceria da OCA, né, com a Associação Pilar Quilombo, né, que é uma espécie de contrato social, né, Uhum. o que que vai ser, como, né, entende? Nesse transacional, né? Ou seja, o que que a OCA vai estar prestando de serviço, vai estar facilitando para a Associação Terra Quilombo, através da sua pessoa ou da Associação da Natureza das Coisas, ou através do Tiago, né, do Ágata e a Ecozona Autônoma, ou de vocês dois, né? E qual é a delimitação disso? Qual é o escopo disso? O escopo vai ficar só com relação à comunicação, né? Ou o escopo vai ficar com relação ao projeto que a associação quer implementar, que é a microindústria, microagroindústria gerativa na região, por exemplo? E como é que essa ideia do Brás conversa com isso, por exemplo? Então, tem várias questões aí para serem conversadas, vocês percebem? Uhum. É melhor entender todas, né? Mas se vocês conseguiram gerar uma clareza ontem, cara, super show de bola. Ficou claro para os traders de como vocês podem estar operando, vocês podem estar pareando, né? E, e, e operando juntos, né? Trabalhando juntos, ou criando juntos. Show de bola. Acho que a gente se aproximou um pouco, mas clareza talvez seja uma palavra muito forte. Tá, O que mas que aí você a acha, pergunta que eu te Brás? falo, tudo que nós conversamos hoje eu fiz questão hoje de ponto a ponto, né, e ampliando, expandindo e contraindo, Uhum. ampliando e contraindo, fundado, entendeu? De cada, Uhum. de cada coisa que vocês exploraram até agora. O tempo da gente aqui. Uhum. Gerou mais clareza, gerou um pouquinho mais de clareza, deu um pouquinho mais de chão, um pouquinho mais de fio terra, para vocês continuarem evoluindo, para entender como vai lidar com a dimensão transacional do micro para o macro, porque enquanto não se matriciar isso, todo o resto fica muito nebuloso. Entendeu? Sim, eu acho que sim. Até que são coisas novas, né? Vamos falar assim, um paradigma novo, né? Então, a todo tempo a gente tem que ficar lembrando, porque senão a gente fica na elucubração mental daquilo que a gente já conhece, né? Então a gente fica, acho que até por isso que a gente chegou só nesse ponto de, ok, podemos fazer isso aqui e fazer um registro on-chain, mas não conectamos com micro, macro e essas coisas todas. Beleza, querido, não está se exigindo nada nesse sentido, tá? Sim, 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 sim. A gente está indo aqui no passinho de formiga mesmo. Tá? Uhum. O importante é vocês estão sentindo consistência, substância, né, coerência, vocês estão sentindo de fato, né, pareados, interconectados, ou seja, confiantes, né? Uma confiança realmente forte, bacana, expressiva, vibrante, né? Então, acho que isso tudo que é significativo. Se a gente olhar para a sociedade aí fora, né? Nada disso está existindo, né? Está Uhum. degradando cada vez mais. Né? Isso é muito significativo. Tá? Isso é muito significativo mesmo. Então, fica à vontade aí para vocês fazerem, você fazer sua apreciação, check-out, e você passa para o Braz. É isso. Saio tentando fazer a cabeça funcionar, mas estou, como sempre, em todos os encontros, acho que a gente tem muita coisa para aprender, para refletir, para aterrissar. E esse foi mais um desses. A gente sai agora com a cabeça meio pilhada para pensar em tudo isso, pensar no que foi, no que se desenvolveu, no, se desenrolou no correr aí da semana
e como continuar fazendo esse pareamento, essa construção conjunta. Mas saiu feliz também por tá sempre aprendendo, tá sempre aberto, vendo também que o Brás tá sempre aberto, sempre exposto e que a gente pode ir se empatizando aí enquanto a gente vai fazer nossas descobertas. Brás, contigo. Brás, tá com a gente? Opa, Tô Braz? Opa, vai lá. É, eu, eu, eu me eu me conheço tanto dos dois Thiagos, né? E do Vini também, porque agora é indispensável a presença dele nesse processo, né? Porque é, eu descobri que a gente tem que dar espaço, né? Oferecer espaço para o outro se manifestar. Então, isso está acontecendo na prática, né? E isso é isso que é o bom do aprendizado, né? Então, enquanto eu não queria estar no lugar de, mas estou no lugar de presidente da associação. Então, porque eu sempre fui eu sempre fui mais anarquista, né? Então, por isso de eu não querer que a Oca tenha um CNPJ, né? Então, por isso também. E a partir desse momento que essa clareza se manifestar, mas eu tenho que me empenhar em estar. Eu tenho que ver a Oca agora do lado de fora, né? Quando eu estiver usando o chapéu da associação. Né? Eu tenho que ver a Oca do lado de fora como a geradora de tudo isso, né? Então, quer dizer, é novo, não tem como falar, não, tá pronto, tá redondo, vai levar um tempo, mas eu acho que esse tempo também ele é muito flexível e dá para a gente ir administrando e fazendo os arranjos no decorrer dos dias daqui para frente, né? E eu acho que ele, nesse mesmo dia, se ele continuar nesse mesmo dia, porque agora vão ser três, né? Oca, natureza das coisas e zona autônoma. Então, quer dizer, a gente já está nesse fluxo. Então, acho que vai ser nada melhor do que continuar. Acho que é por aí. Maravilha, queridos. Eu sugiro aí vocês darem tempo para dar uma decantada, uma decomposição, voltar no Miro lá, né? Olhar tudo que a gente já mapeou, tudo que a gente já conversou, tá? Deixar isso, sabe, embebedar mesmo, né? Porque fica bem mais fácil. Aliás, estaria muito mais fácil se a gente tivesse só feito uma ignição e cocriação de uma piscina comum de recursos compartilháveis, né? Só tratando mesmo de visualizar que recursos abundantes e partes condicionados cada um queria disponibilizar para a piscina, né? Para se fazer alguma ação conjunta. Isso é bem mais fácil de explorar, mas essa não é a ideia, né? Do matriciamento que a gente está fazendo aqui com o Sinfo Local, é justamente trazer, né, essa perspectiva cibernética, segunda ordem cibernética, para essa dimensão, para esse trabalho, e eu estou muito feliz que vocês estão realmente interessados e abertos, né, para fazer isso acontecer. Então é isso, galera. Uma boa noite para vocês, um bom descanso. Tá? E quem quiser, daqui a pouquinho, quer dizer, o mapeamento contextual do Floresta Social, quem tiver curioso em outros lugares. Beijo no coração. Igualmente. Igualmente. Boa noite, pessoal. E se não nos Noite. vermos, bom final de semana e feriado. É isso aí. E viva nós. Viva nós. E os nossos. E os nossos.